a partir do versículo de número 16 até o 21. Versículo 16 diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Amém? Os irmãos podem se assentar. Vamos fazer uma rápida meditação para os irmãos, nesses versículos que nós lemos, e nós vamos compreender através dessa palavra que Paulo ele estava pedindo a Deus algo interessante. Em primeiro lugar, ele diz aqui nesse texto que não parava de dar graças a Deus por cada um dos irmãos que estavam ali na congregação da igreja que estava em Éfeso. Mas ele falou ainda que lembrava de cada um dos cristãos nas suas orações. E ele tinha alguns pedidos a Deus. E eu gostaria de falar sobre esse pedido, pelo menos de um deles. Porque Paulo, ele pede aqui no versículo de número 18, para que Deus ilumine o entendimento dos cristãos. Ele pede a Deus para que o entendimento dos cristãos sejam iluminados. Quando nós olhamos nas cartas paulinas, Paulo ele fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, toda a vida, todas as pessoas que não têm o entendimento do Evangelho, que não têm a revelação do Evangelho, estão cegas espiritualmente. E nós, como cristãos, nós devemos a cada dia, a cada momento, buscarmos o conhecimento da palavra. O próprio Deus fala lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o seu povo estava morrendo por falta de conhecimento, e era o conhecimento da palavra. E juntando esses versículos, nós vemos que o desejo de Paulo era que o entendimento dos cristãos fossem iluminados pela luz do Evangelho. Irmãos, quando nós estamos fora do Evangelho, não temos o conhecimento de Cristo, nós somos pessoas que entendemos as coisas conforme nós somos, conforme nós fomos criados, conforme o entendimento que nos passaram, o ensinamento que nos passaram. E muitos dos crentes também, hoje em dia, estão vivendo aí também de uma forma errada, com pensamentos errados, ensinamentos errôneos. E quando nós vemos aqui, Paulo, ele nos ensina algo extraordinário. Ele nos ensina que algumas coisas não são como se parecem. Por exemplo, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele nos ensina algo sobre o sofrimento, porque hoje em dia muitas pessoas, elas entendem que o sofrimento é para quem não tem Deus, o sofrimento é para as pessoas que não creem no Evangelho, que crente não sofre, que crente não pode estar enfermo, que crente, como muitos dizem aí, já ouvi até alguém falando, essa pandemia não me pega, Covid-19 não me pega. Bem, o Covid-19 me pegou no mês de junho, tem quase 2 meses. E aí? Então, se eu tivesse esse pensamento, a minha fé seria frustrada. Mas lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo ele fala o seguinte, que essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Olha o pensamento de Paulo quanto ao sofrimento.
Paulo tem um pensamento diferente a respeito das enfermidades, das lutas, das provas, das tribulações, dos momentos difíceis que ele passava nessa terra. Paulo, ele havia sofrido por amor ao Evangelho. Paulo foi uma pessoa que ficou doente por amor ao Evangelho. Paulo foi uma pessoa que foi presa por amor ao Evangelho, que levou 40 chibatadas, menos uma, várias vezes, por amor ao Evangelho. Aí Paulo, ele passou momentos em que ele não dormia por amor ao Evangelho. Além das tribulações, das lutas, das provas pelas quais ele passava, alguns pedidos que ele fazia para Deus não eram atendidos também. Os irmãos sabem muito bem. Quando ele achava que ia receber um sim de Deus, ele recebia não. Irmãos, ele tinha muitos motivos para desanimar. Aí ele sofria, aí ele padecia por tribulações, ele passava por momentos difíceis, mas ele falava assim: essa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Irmãos, luta nós passamos nessa terra, problemas todo mundo tem. Irmão, se você conversar com uma criança de 8 anos, ela vai dizer que tem um problema. Se você conversar com um adolescente, ele vai dizer que tem um problema. Se você conversar com um jovem, ele vai dizer que tem um problema não solucionado. Irmãos, todos têm problema nessa terra, mas muitos aí estão vivendo uma vida como se os problemas fossem um jugo. Tem gente que o problema são os filhos, mas tem gente que o problema é o esposo, tem gente que o problema é a esposa, tem gente que o problema é não ter casado, tem gente que o problema é ter casado. Tem gente que o problema é não ter feito uma faculdade, mas tem outro que o problema é ter feito uma faculdade que, na verdade, ele descobriu que não era aquilo que ele queria. Tem pessoas que o problema é porque não tem uma profissão, e tem já outro que o problema é porque escolheu uma profissão que às vezes traz dinheiro, mas não é o que ele gostaria de fazer, ou às vezes ele gosta de fazer, mas não traz o dinheiro que ele queria. Então, nós todos têm um problema aqui. Mas aí Paulo nos ensina a conviver com isso. Paulo, ele nos ensina o seguinte: você está nessa terra, olha, todas as tribulações são leves e são momentâneas. Por que leves e momentâneas? Ah, pastor, o senhor não sabe o problema que eu estou enfrentando. O senhor não sabe a luta que eu enfrentei. O senhor não sabe o que é que está acontecendo comigo. Mas Paulo, ele diz que todas as lutas são leves e momentâneas. Por que leve e momentânea? E aí ele chega a dizer: comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Há de ser revelada uma glória tremenda para nós. Então, irmãos, tudo aquilo que a gente passa aqui nessa terra, todos os sofrimentos, as lutas, as aflições, por amor de Cristo ou por amor de nós mesmos, né? Eu acho que a maioria das lutas que nós passamos nessa terra não é por amor de Cristo, é por amor de nós mesmos. Se nós avaliássemos melhores as situações, as nossas escolhas, se nós avaliássemos melhor as nossas decisões, nós íamos evitar N tribulações. Nós podemos observar que todas as lutas que nós passamos por essa terra, seja por amor de Cristo, seja por causa de más escolhas, são momentâneas, são tribulações que passam e são leves, comparando com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo, ele chega a dizer que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nunca subiram aos corações dos homens, são coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, para aqueles que o amam. Então Deus, irmãos, tem várias coisas preparadas para nós. Quando nós estamos passando por momentos difíceis nessa terra, sofrendo, a gente tem que lembrar que lá no porvir, na eternidade, nós temos algo preparado para nós, algo da parte de Deus. Para começar, os olhos que choram nessa terra, um dia não vai chorar. Eu acho interessante que Deus, ele nunca manda que a gente faça alguma coisa sem antes nos dar exemplo. Não. Lá no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo 2, lá fala que pelo gozo que estava proposto para Jesus, ele suportou a cruz. Interessante, leva-nos a raciocinarmos nesse versículo, porque a Bíblia fala em Hebreus que pelo gozo que estava proposto a Jesus, ele suportou a cruz. Parece que o Pai chegou em Jesus e falou assim: olha, se você suportar a cruz, se você conseguir
a humanidade, pagar o preço que está determinado. Tem um gozo proposto para você, tem um preço que você vai pagar, mas tem uma recompensa também. E Jesus Cristo, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Quando a gente olha lá em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 em diante, fala que Jesus, sendo Deus, achado na forma de Deus, esvaziou-se da sua deidade, tomou a forma de homem, se fez servo, ele só desceu, e como servo serviu aos homens, fez milagres, maravilhas, curou a muitos, né? Ele fez milagres, ele foi uma pessoa que ensinou como viver nessa terra, sofreu, padeceu, mas ele chegou a morrer uma morte, não uma morte natural, não uma morte honrosa, mas uma morte de cruz. Mas aí a Bíblia fala que pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha a honra que estava proposta para Jesus. Irmãos, existe uma recompensa para você, existe uma recompensa, não dá tempo de falar aqui, mas lá em Hebreus capítulo 11, a gente vai ver que muitos heróis da fé foram chamados, eles foram chamados, padeceram, sofreram. Sabe por quê? Porque eles viram o invisível, eles viram o que Deus estava reservando para eles. Eles não viram somente o que estava nessa terra, o sofrimento, as lutas, os momentos difíceis, as terras, as pedras que eles tinham que andar por cima delas, os lutos pelos quais eles tinham que passar, as perdas que eles tinham que passar. Não, eles viram o invisível, eles viram que a promessa de Deus estava além dessa vida. Irmãos, as promessas de Deus na nossa vida não se resumem somente aqui. Paulo mesmo diz que se nós esperarmos em Deus somente nessa dispensação, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele poderia ter falado, somos os miseráveis como todos os homens, não, mas somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque o Evangelho está sendo revelado para nós, a gente não está alcançando a luz da revelação divina, que o que Deus tem para nós não se resume somente a essa vida. O que Deus tem para nós é tão grande, o que Deus tem para nós vai além de tudo aquilo que a gente possa imaginar nessa terra. Vem do céu tudo aquilo que Deus tem para nós, mas irmãos, vai além da nossa vida, vai por toda a eternidade. Quando você passar por um momento difícil, por uma tribulação, você pensa, a Bíblia fala que essa tribulação é leve e é momentânea. Ela é leve por quê? Porque não vem sobre você tentação alguma que você não possa suportar. Antes, com a tentação, Deus providenciará um escape para você também. Deus vai dar um escape, Deus vai dar força para você. E outra coisa, tudo é momentâneo, vai passar. Irmãos, até as alegrias dessa terra passam. Não é só luta que passa, não. Até as alegrias passam. Você compra um carro novo hoje, você fica tão feliz. Aí o carro fica velho, você já está querendo trocar de carro. Você compra uma casa hoje, maravilha e tal, aí você continua batalhando, aí você já pensa em ter outra casa para alugar. O homem é insaciável. O homem, até as alegrias, elas não são eternas. Mas aquilo que Deus tem para nós, isso quer dizer que é eterno, vai saciar não somente o nosso corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito. Paulo, ele quis dizer isso para nós. Quando nós entregamos a Deus a nossa vida, os nossos pensamentos têm que mudar. A luz do Evangelho, quando entra na nossa vida, irmãos, tem que mudar os nossos pensamentos, tem que mudar a nossa concepção a respeito do sofrimento, das lutas, das provas, mas tem que mudar os nossos pensamentos. Paulo, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele fala assim, olha, tudo que é honesto, verdadeiro, puro, tudo que é agradável, tudo aquilo que traz algum proveito, tudo aquilo que traz alguma coisa, algum benefício para você, nisso você deve ocupar o seu pensamento, nisso pensais. Quando nós, irmãos, entregamos a nossa vida a Cristo, quando o Evangelho de Cristo entra na nossa mente, na nossa vida, os nossos pensamentos têm que mudar. Por que o pensamento tem que mudar? Porque a obra de Cristo na nossa vida, irmãos, começa no
nosso pensamento. Tem que mudar porque a obra do Evangelho na minha vida começa do meu entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala assim que nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. E o entendimento é onde? Nos pensamentos, no nosso cérebro, no nosso coração, no nosso interior, nas nossas ideologias. Temos que mudar os nossos pensamentos, moldar a nossa vida, nossa ideologia, nosso pensamento conforme a palavra de Deus. Por quê? Diz a Bíblia que nós temos a mente de Cristo, mas se nós não nos alimentarmos da palavra, nós de forma alguma, nunca teremos os nossos pensamentos mudados. Por isso que lá no livro de Salmos capítulo 1, a Bíblia fala que nós temos que meditar na palavra, de dia e de noite, de dia e de noite. Se eu não me engano, eu mandei para o grupo da igreja, lá nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa, e dizem que o crente que lê a Bíblia uma vez por semana, a Bíblia não altera nada na sua vida. Aquele que lê 2 vezes por semana, os seus batimentos cardíacos em relação à reação à palavra, começa a ter uma certa reação ao ouvir a palavra, ao ouvir alguém falar da palavra. Então ele começa a ter uma certa reação, mas não é tão significativo assim. Quando ele começa a ler a palavra de Deus 3 vezes por semana, ele já começa a ter uma reação um pouco mais acelerada. A vida dele começa a mudar, o ânimo dele começa a mudar, a ansiedade dele começa a baixar. Aquele nervosismo que ele às vezes tinha quando passava por lutas, por momentos difíceis, por certas tribulações, já começam a passar mais. Mas quando ele começa a ler a Bíblia 4 a 5 vezes ou mais por semana, o que acontece? Ele começa a absorver mais o Evangelho, a vida dele muda de forma significativa. Os batimentos cardíacos dele, ele altera de forma um pouco mais considerável em relação quando ele ouve a palavra de Deus. Os seus pensamentos, eles são amontoados de tal forma, ordenada, conforme aquilo que Deus tem para nós, acalmando os ânimos. Aquele que é depressivo tende a ter menos depressão, aquele que é ansioso tende a ter menos ansiedade, aquele que antigamente vivia uma vida de tormentos, ele passa a ter mais paz, através do quê? Da palavra de Deus. Isso começa nos nossos pensamentos. Quando a gente começa a mudar nosso pensamento, irmãos, a gente consegue mudar nossas palavras. Por quê? Pensamento altera as nossas palavras. Por quê? Porque você pensa e você fala o que você pensa. Aí quando você fala, a Bíblia fala assim que a palavra gera resultados, gera consequências. Por isso que a Bíblia fala, crie, por isso eu falei, Romanos capítulo 11, crie, por isso eu falei. Aquilo que você crê, você passa a falar. Aquilo que você passa, começa a ter certas reações. As reações produzem resultados na nossa vida, que vem trazer para nós consequências. Então, irmãos, tudo começa pelo pensamento. A eternidade nossa, a nossa salvação, começa através de um pensamento que Deus coloca na nossa vida, na nossa mente. Então nós devemos mudar nossos pensamentos. Por isso que a gente não tem que pensar em besteira, não. A gente não tem que ocupar a nossa mente com más notícias, com coisas que desagradam tanto a nós quanto a Deus também. A gente tem que ocupar a nossa vida, como diz Paulo lá no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 8, com coisas boas, honestas, justas, que traz algum proveito, com coisas que traz alguma glória, algum benefício para nós. Aí nós temos que ocupar o nosso pensamento. E nós temos que observar, conforme Paulo diz aqui, que pedia a Deus para que o entendimento dos cristãos fosse aberto. Como é aberto? Através também de ocupar os nossos pensamentos em coisas produtivas, em coisas boas. Colossenses capítulo 3, versículo 2 fala assim: pensai nas coisas que são de cima, nas coisas que são do céu, nas coisas que Deus tem preparado para nós. A gente tem pensado, irmãos, nas coisas de cima? De vez em quando a gente tem que pensar nas coisas de cima. De vez em quando eu fico pensando na Bíblia, nas coisas de cima. Porque lá na Bíblia fala assim sobre carros de fogo e seus cavaleiros. Se fala de carros de fogo e seus cavaleiros, se eu tenho um carro aqui, por que eu não posso ter um carro lá no céu? Vai ter carro lá no céu, meu irmão. Não sei qual vai ser o modelo que Deus vai me dar, mas lá no céu tem carro.
Eu de vez em quando me imagino andando nos carros lá do céu. Eu imagino, pensa nas coisas do céu. Se você tem uma casa aqui ou não tem, mas lá no céu vai ter. Tem casa lá no céu. Tem glórias preparadas para nós lá no céu. Já pensou como é o rosto de Cristo? Que coisa maravilhosa! Uma eternidade inteira não vai ser suficiente para a gente conhecer o nosso Deus, de tão lindo, maravilhoso, de tão grandioso que Ele é. Prosseguindo aqui, irmãos, nós podemos observar também que quando nós nos envolvemos com o Evangelho, a nossa concepção de riqueza muda. Interessante, né? O nosso conceito de riquezas vai ter que mudar. Por quê, irmãos? Porque riqueza, na verdade, que é sua, não é aquilo que realmente você consegue pegar nessa terra. Riqueza sua nessa terra não consiste naquilo que você consegue juntar e colocar no banco. Não consiste nos bens que você possui. Muito pelo contrário. Jesus disse lá no livro de Mateus capítulo 6, versículo 19, ele fala bem assim: olha, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, e onde o ladrão procura e ele rouba. Se o ladrão achar, ele rouba mesmo, ele não tem dó não. E muitas vezes a traça e a ferrugem vai e consome. A gente, quando vai comprar um carro, tem que tomar cuidado para saber se o carro vem de algum litoral aí, porque se vier é cheio de maresia. A traça e a ferrugem vai acabar com ele. Quando você vai perceber, você compra um carro aí, leva um golpe, vai vender e não vai achar aquele dinheiro todo que você achava que ia achar. Você leva prejuízo. Irmãos, olha bem, a Bíblia fala que devemos juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde o ladrão nem procura os tesouros de lá do céu, de cima, e nem consegue roubar. Juntar tesouros lá. Irmãos, vocês sabiam que Paulo disse que nós temos um depósito lá no céu? Nós temos um depósito. O que a gente tem acumulado nesse depósito lá no céu? Você tem um depósito, você tem acumulado depósito lá no céu? Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós pensamos em acumular somente nessa terra. Quando você dá um copo de água para alguém que está com sede, você está acumulando. A Bíblia fala que de forma alguma você vai perder o seu galardão. Quando você dá um prato de comida para quem está com fome, de forma nenhuma você perde seu galardão. Se um copo com água faz com que um galardão seja acumulado para você na eternidade, imagine um prato de comida. Você vai ajudar alguém com uma cesta básica, você ajuda alguém com um conselho, você ajuda alguém que tem só uma camisa, porque você tem umas 10 camisas, e dá para aquela pessoa, dá uma coberta para alguém. Irmãos, tudo o que você faz nessa terra, você fazendo para os outros, diz a Bíblia lá em Gálatas capítulo 6, que cada um receberá do Senhor o bem que fizer por meio do seu corpo, por meio das suas mãos. Você vai receber do Senhor. Aí tem gente, irmãos, que desanima, porque já se decepcionou com tanta gente. Tem gente que chega para nós e fala: pastor, já ajudei aquele fulano de tal umas 10 vezes, nunca mais vou ajudar. Irmão, faz isso não. Ah, pastor, mas ele é ingrato, ele nunca me agradeceu, ele nunca me recompensou. Não, você está ajudando de forma errada. A Bíblia fala assim que cada um receberá, não é daquele que é beneficiado por você, é cada um receberá do Senhor o bem que fizer por meio do corpo. Se você está esperando do seu próximo, de alguém, no horizonte, então, meu irmão, você vai se frustrar mesmo. Mas, irmão, saiba de uma coisa: todo bem que você fizer, espere de Deus. Você está acumulando lá no céu brasas vivas na tua coroa lá no céu. Acumula tesouro no céu, né? Irmãos, escuta só, lá no céu você tem um galardão por ser um bom filho, um bom pai, um bom esposo, um bom noivo, né, irmão Val? Um noivo, quem é um bom noivo vai ser um bom marido, com certeza, né? Lá no céu você vai receber um galardão se você for um bom esposo, se você for um bom funcionário, se você for um bom patrão. Irmãos, Deus não deve favor para ninguém, não deve favor para ninguém. Irmãos, Deus, além de querer que a gente anda certinho, que lhe obedeça para o nosso próprio benefício, porque o único beneficiado somos nós, ainda nos recompensa com isso. Além da salvação, Deus nos recompensa com aquilo que a gente faz. Deus não deve favor para ninguém. Então a nossa concepção de riqueza muda.
Lembra de Jesus? Jesus Cristo, nos últimos dias, Jesus Cristo pegando pessoas, colocando à sua direita. Jesus Cristo que contou essa parábola, né? Jesus Cristo que falou o que vai fazer. Olha, e Jesus Cristo coloca alguns à sua direita, né? Muitos à sua direita. Vinde, benditos do meu Pai, possuem por herança o reino que você está guardado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, vocês me deram de beber, tive frio, vocês me cobriram, eu estava preso, me visitastes, e eu estava até mesmo doente, vocês também foram me ver. Entrai e possuir por herança o galardão, tudo aquilo que Deus tem para vocês. E aí, irmãos, aqueles que estão à direita de Jesus Cristo pedem uma oportunidade e falam: mas Jesus, quando é que a gente, na verdade, fez isso tudo para ti? E Jesus Cristo fala: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim fizeram. Aí Jesus Cristo olha para aqueles outros que não fizeram o mesmo daqueles e fala assim: apartai-vos de mim para a perdição eterna, porque tive sede, tive fome, eu tive frio, olha, eu estava doente, eu estava preso e vocês não supriram minhas necessidades. Aí eles falam: mas Jesus, quando é que a gente vimos o Senhor em tal situação e nós não socorremos ao Senhor? E Jesus Cristo vai dizer: quando vocês viram aqueles pequeninos, aqueles homens, aqueles lá na terra, lá pertinho de vocês, com necessidade, vocês negaram não a eles, mas negaram a mim. Olha, irmãos, e como é que você alimenta Jesus? Dando um prato de comida, porque, irmãos, Jesus Cristo não quer comer não, Jesus Cristo quer tomar comida não, né? Como é que você alimenta Jesus, mata a sede de Jesus? É dando para o teu próximo. Como é que você vai beneficiar Jesus? É ajudando o teu próximo. Então, nós devemos acumular tesouros lá no céu. Tem que mudar o nosso conceito de riquezas. Como é, irmãos, que acontece quando nós nos envolvemos no entendimento do Evangelho? O entendimento do Evangelho faz com que nós mudamos os nossos relacionamentos à luz do Evangelho. Por isso que Paulo fala assim: eu peço a Deus para que abra o entendimento de vocês, para que Ele vos conceda em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A gente tem que compreender isso pelas Escrituras, nós temos que ter um entendimento aberto, e nós temos que observar que quando Deus vem com a luz do Evangelho, Ele chega a nos dizer que nós devemos também ter um conceito diferente em relação aos nossos relacionamentos. A Bíblia fala assim que andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, né? Lá em Amós 3:3. Para você andar com o ímpio, você tem que estar de acordo com o ímpio. Não, pastor, estou andando com o ímpio, eu estou fazendo as coisas assim meio de longe, eu não faço o que ele faz. Mas você só anda de acordo com o ímpio, você anda no mesmo caminho que ele, se estiver com as mesmas ideias. Ou ele, se converte ao Evangelho, que eu acho muito difícil, porque de acordo com a Bíblia, é mais fácil um filho das trevas contaminar o filho da luz. Porque a Bíblia fala assim que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Era para ser o contrário. Então isso quer dizer que o filho das trevas, se você andar com o mal, por isso, irmãos, que muita gente vai andar, dizendo que vai evangelizar e nunca mais volta para a igreja. Muita gente vai para certas festas e nunca mais toma Santa Ceia. Por quê? Porque infelizmente não estava preparado para ir para um local onde na verdade ele não deveria estar. Infelizmente ele cai. Nossos relacionamentos têm que mudar. Diz um estudo aí que nós somos os resultados das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Já ouviu falar sobre isso? Pode ter certeza. Você é o resultado das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você andar com prostituto, você vai acabar sendo prostituto. Se você andar com pessoas que andam bebendo, um dia você vai acabar bebendo, caindo na cachaça. Se você andar com pessoas que vivem contando palavras torpes, um dia aquelas palavras torpes vai tomar de conta da tua vida, meu irmão. Se você andar com pessoas que não têm aquilo que te ensinar, você vai acabar sendo contaminado. Mas se você andar com advogado, você vai acabar sendo advogado. Se você andar com um técnico de enfermagem, você vai acabar tendo amor pela profissão. Se você andar com um professor direto, você vai acabar querendo ser um professor. Então, irmãos, você tem que conviver com aqueles que você quer ser futuramente. Ah, pastor, eu quero ser um pastor. Sempre fica perto dos pastores.
Ah, pastor, eu quero ser um pregador da palavra. Então, seja pessoas que ficam perto de gente que prega a palavra, absorve a palavra, fica aí assistindo vídeos de pregadores, fica aí assistindo aí aqueles conceitos das pessoas que fizeram tantas coisas para chegar onde chegaram, que são pregadores renomados hoje em dia. Então, irmãos, nós temos que mudar nossos relacionamentos se nós quisermos mudar a nossa vida lá na frente. Temos que mudar isso. Existem pessoas andando com quem não deve andar. E a Bíblia fala lá no Salmos capítulo 1, a partir do versículo 1, que fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Olha como é que começam os relacionamentos, irmãos. Primeiro, a gente começa a ouvir o conselho do ímpio, né? Parece que é o progresso da iniquidade, o progresso da queda. Primeiro você fica ouvindo o conselho de ímpio. Ah, rapaz, por que você não coloca essa tua esposa de 50 por uma de 25 ou duas de 25, né? Tantas coisas que a gente fica ouvindo aí. Conselho dos ímpios. Ô rapaz, vem cá, que isso? Rapaz, você não se diverte não, pensa que crente não se diverte, né, irmãos? Tem tantas formas de se divertir aí. Quem não se diverte são as pessoas lá fora. Tem gente que fala assim: olha, você não gosta de mulher não, rapaz, a mulher ali dando mole para você, o que é isso? Um dia, alguém falou isso para mim: rapaz, que negócio é esse? Você não gosta de mulher não? Eu falei: quem não gosta é você. Eu gosto tanto de mulher que eu namorei com uma, noivei com ela, casei com ela e estou com ela até hoje. Quem não gosta é tu, que vive trocando de mulher aí, irmãos. Fica batendo a cabeça aí nas paredes e até hoje nunca vai parar com a mulher, porque tu não gosta. Você fica aí desprezando as mulheres. Eu amo minha esposa, e eu gosto dela, e eu também amo minha esposa. Irmãos, pessoas que ficam aí ouvindo conselhos de ímpio. Aí, irmãos, ele ouve o conselho de ímpio, aí depois o que acontece? Ele começa a andar com ele, depois começa a se deter no caminho dos pecadores, e aí a queda é inevitável. Então a gente tem que evitar os nossos relacionamentos. Tem pessoas, irmãos, que não querem de forma nenhuma concordar com a gente. Se não quer concordar com a gente, irmãos, vai sair de perto de nós. Vocês lembram o que aconteceu com nossa irmã